Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós rememoramos também a Quinta-feira Santa, por isso que nós celebramos na quinta-feira. Alguns países, alguns lugares transferem para o domingo, mas o dia próprio é na quinta-feira. E nós vemos que Jesus, ele manda os discípulos para encontrar um homem que estará carregando água. E a esse homem deve perguntar onde é o lugar onde Jesus deve celebrar a Páscoa com eles. E eles devem preparar esse lugar. Jesus
pede para que os discípulos preparem um lugar para celebrar a Páscoa do Senhor. É importante porque nós somos convidados a preparar sempre um lugar. Quando eles chegaram, na realidade o lugar já estava preparado, tinha talvez alguns detalhes, mas o lugar já estava pronto, porque é o Senhor que prepara a Páscoa para nós, a Páscoa da ressurreição. Ele que prepara a ceia para nós. Mas nós também devemos preparar a ceia, preparar a Páscoa, preparar-nos para encontrar o corpo, para receber o corpo e o sangue de Cristo, para celebrar a Páscoa da ressurreição com o Senhor. Não devemos participar da Santa Eucaristia de qualquer jeito, devemos nos preparar, sabendo que Deus próprio já prepara para nós esta Páscoa. Ele já preparou para nós a Páscoa. Só que essa Páscoa da ressurreição, onde a celebração da Páscoa era sempre oferecida um cordeiro para celebrar a Páscoa do Senhor. Deveriam imolar um cordeiro. Só que nessa Páscoa que Jesus celebrou não tinha cordeiro, porque é Ele o cordeiro. É Ele que que deu o seu sangue para a nova e eterna aliança. Ele que derramou o seu sangue para fazer uma aliança nova, a aliança mais perfeita, a última aliança que Deus tem para conosco. Se nós vemos na primeira leitura, nós vemos que Moisés fez a primeira aliança, imolou animais e com metade do sangue ele jogou sobre o altar. E a outra metade ele aspergiu sobre o povo, depois de ter lido os mandamentos de Deus. É o sangue que sela a aliança. E o sangue que sela a nova aliança é o sangue de Cristo que Ele derramou na cruz por nós. Aquele sangue jorrado do seu lado, onde diz, se eu não me engano, João, não sei se é só João, não me recordo agora, mas diz que jorrou do lado sangue e água. Aquele sangue é o sangue da nova aliança, que é derramado por nós, para nos tornarmos filhos de Deus, merecedores da herança eterna. Por isso que nós somos chamados a participar dessa Eucaristia. Somos chamados a comungar do corpo de Cristo. Jesus, ele entra no nosso cotidiano. Ele entra no nosso dia a dia. Ele se faz alimento para nós, ele se doa para nós, para que nós possamos viver e nos tornar no nosso dia a dia Eucaristia. Quer dizer, de se tornar, ter uma vida que se doa para o outro. Mas não se doa para o outro porque o outro é pobre ou porque o outro necessita. Se doa para o outro porque se doa para se transformar, para trazer nesse mundo o reino de Deus, para que se realize nesse mundo o reino de Deus. É por isso que nós devemos dar a nossa vida, para que no nosso meio cresça o reino de Deus, o mistério de Deus cresça cada vez mais em nosso meio. Por isso que nós somos chamados a comungar do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo transforme a nossa vida, nos transforme completamente, porque nós somos chamados a nos elevar.
Se vemos a sala onde eles celebraram a Páscoa, foi no andar superior. Quer dizer, eles teriam que subir. Temos que nós subir também. A gente participa da missa, mas estamos sempre aqui, embaixo, preocupados com as coisas do mundo e esquecemos de nos elevar, de recordar que nós somos, que o que importa para nós é esta aliança que Jesus firmou na sua paixão e ressurreição. Esta aliança que nós não podemos transgredir. Esta aliança que nós devemos respeitar. Esta aliança que nós devemos seguir. Porque é ela que nos dá a salvação. E hoje, infelizmente, nós vemos que nós mesmos, quantas falhas nós fazemos. Quer dizer, depois de tantos anos, nós somos praticamente um pouco como o povo judeu, que fez uma aliança com Deus e falou: sim, eu vou servir a Deus, vou seguir os mandamentos de Deus. Mas ao pouco, as gerações que vieram foram se abandonando os projetos de Deus, se esquecendo, assumindo nas suas vidas gestos paganos, cultos pagãos, que afastavam eles de Deus. E por isso que veio Jesus Cristo, para renovar essa aliança, a última aliança que Deus fez para conosco. Quer dizer, não haverá outra aliança. Não haverá outra aliança. Não haverá outro sangue derramado sobre nós. Não haverá outro sangue, porque o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo, já foi derramado sobre nós. É sobre o sangue do próprio Filho de Deus que está baseado a promessa de Deus sobre nós e que nós devemos aceitar essa promessa. Somos chamados a aceitar essa promessa. Por isso nós somos chamados a retornar à aliança com Deus antes que seja tarde, antes que não dê mais tempo para a nossa conversão. Precisamos nos elevar. O mundo é aquele que quer nos puxar para baixo. Ele quer nos manter aqui. E manter aqui no sentido também de não enxergar a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus no mundo. O mundo quer que nós não acreditemos mais no inferno, que o inferno existe. Quer que nós vivamos como se estivesse tudo bem. Mas não está tudo bem. Nós vemos que não está tudo bem. Mas não está tudo bem por causa dos nossos pecados. Porque nós nos afastamos dessa aliança. Porque nós não adoramos mais o corpo e sangue de Cristo como ele deveria ser adorado. Não comungamos o corpo de Cristo como ele deveria ser comungado. Quer dizer, Cristo já não consegue mais se fazer vida na nossa vida. E com isso, o mal cresce. E Jesus quer pessoas assim, que se abram, para que Ele possa ser o alimento. A salvação é própria, nós estamos aqui no Eucaristia, essa é a nossa salvação. Esse é o nosso alimento primordial. É esse o alimento que nos dá a vida eterna. Esse alimento que nos cura, que nos salva. E é por esse alimento que nós somos chamados a também nós dar a nossa vida. Não necessariamente dar a vida com o nosso sangue, mas dar a nossa vida com o suor do nosso trabalho, com o nosso esforço em viver a palavra de Deus
em morrer cada vez mais para este mundo, nos preparando para o mundo futuro, para a vida eterna, para a herança eterna. Esta aliança que nós devemos permanecer, que devemos retornar. Por isso devemos nos preparar para o banquete celestial, para o banquete eterno. E nós nos preparamos para o banquete eterno comungando do próprio corpo de Cristo que nos deu e que nós podemos comungar, comer o pão do céu, o pão de Deus, o seu corpo, em todas as santas missas. Ele é a nossa força, é nele que está a nossa esperança. Não nos políticos, não nos homens, não nos cientistas, porque não existe uma coisa unitária. A única unidade que nós temos certeza é na Trindade. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. Tem a unidade. Eles criam unidade. Eles criam comunidade. E nós somos chamados a viver neles. E vivemos nele também comungando do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo que muitos dos nossos irmãos morreram para que nós pudéssemos celebrar aqui hoje, livremente, e que hoje, infelizmente, aparentemente, querem tirar esse direito nosso, tirar o direito de celebrar a Eucaristia. Em muitos lugares já no mundo já se é proibido. No Brasil, também ainda hoje, tem igrejas fechadas. Como que a pessoa pode viver sem o corpo de Cristo? Como que o cristão pode ser cristão se não se aproxima do corpo de Cristo? Se não cria essa intimidade com Deus? Se não deixa Cristo reanimar a nossa vida, reanimar a nossa esperança, reavivar em nós o fogo do amor que Ele tem para conosco? Somos chamados então nesse dia a recordar, porque Jesus ele vai dizer que tomai isso e comei, esse é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou a todos e disse: Jesus, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Tanto que na consagração em latim se fala de pro multis, para muitos, não para todos. Na tradução em português se diz que é para todos, mas na realidade Jesus disse para muitos. Por quê? Porque Ele quer salvar todos. Deus quer salvar todos, só que nem todo mundo quer ser salvo. Nem todo mundo quer e aceita a salvação. E Deus, Ele respeita a nossa liberdade. Deus respeita a liberdade mais do que nós mesmos. Nós não respeitamos a liberdade dos outros, e nem a nossa. Mas Deus respeita. E se alguém não quer assumir na sua vida essa aliança, ele sofre. Eu acredito, sofre, mas ele respeita, porque o desejo é que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos. Muitos são salvos, porque aqueles muitos que aceitaram a viver esta aliança, assumiram na sua vida esta aliança, procuraram se preparar para o banquete eterno, para a Páscoa definitiva. Esses, muitos, é que terão a herança eterna que Paulo vai falar.
e que nós possamos, também nós, fazer parte deste mundo que se fala Jesus Cristo. Esses muitos que optaram em aceitar a aliança de Cristo, a aliança de Deus realizada por meio de Jesus Cristo. Por isso crescemos comungando o corpo de Cristo. Crescemos cada vez lembrando próprio dessa promessa de Deus, nos preparando para aquela Páscoa definitiva que um dia todos nós iremos ter e encontrar o próprio Senhor da vida. Preparemos, porque senão nós não estaremos no meio dos mundos. Jesus já fez a sua parte, já fez tudo por nós, fez tudo por nós. Nós só precisamos falar sim, eu aceito, e procurar viver na nossa vida. Ele deu até o seu corpo para que nós encontremos a força. Então não adianta dizer, a carne é fraca. A carne é fraca porque você está longe do corpo de Cristo. Está longe da promessa de Deus. Você não quer se aproximar do corpo de Cristo. Então a carne não é que é fraca. Você que não está buscando em Cristo a força para vencer o pecado. Por isso, irmãos, procuremos nós renovar a aliança com Deus, porque não haverá outra aliança. Nossa Senhora apareceu em Fátima, apareceu em Lourdes, Carabandal, hoje aparece em Medjugorje, mas a aliança que vale é essa. Tanto que Nossa Senhora nunca disse nada das aparições verdadeiras, não disse nada contrário ao que está na Sagrada Escritura, ao que a Igreja diz nesses 2000 anos de tradição, porque a salvação vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tenhamos fé e coragem. Temos uma mãe que nos acompanha, que reza por nós, sofre por nós, nos ajuda, nos orienta para retomarmos o caminho de Cristo, esse caminho da aliança. E nós precisamos pegar aquilo que nós temos: a confissão, a Santa Comunhão, as Santas Missas, o mais que a gente pode, a oração pessoal, para que nós possamos nos elevar e não deixar com que as pessoas nos abaixem cada vez mais, nos deixem cada vez mais incrédulos e sem fé. Porque Deus, Ele promete, Ele cumpre toda a sua palavra. Na Sagrada Escritura, Ele sempre cumpriu a sua palavra. Os verdadeiros profetas sempre foram cumprindo o que os profetas falaram, os verdadeiros, em nome de Deus. Os profetas talvez até nem viram em vida, mas a palavra de Deus se cumpriu. E nós, que acreditamos, veremos a palavra, a promessa de Deus realizada também na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o poder de Deus na nossa vida, a assumir na nossa vida esta aliança, para que o sangue de Cristo, que Ele derramou por nós, por mim, por vocês, não seja um sangue em vão. Não que seja em vão, mas que nós tornemos o sangue de Cristo em vão, mas que possa de fato valer para salvar a nossa vida, lavar a nossa alma e nos levar para junto dele.